Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Em busca e apreensão na casa de magistrado, PF encontra quase 3 milhões em dinheiro. A Polícia Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira, 24, quase 3 milhões de reais em dinheiro vivo, na casa do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Júlio Roberto Siqueira Cardoso. O magistrado foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a Operação Última Ratil, que investiga um suposto esquema de compra de sentenças judiciais. Além do dinheiro, também foram apreendidos na residência documentos, mídias, computadores e celulares. Júlio Roberto Siqueira Cardoso se aposentou no TJMS neste ano, após 40 anos de magistratura. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Brasília, Cuiabá e São Paulo, além de medidas como afastamento de função pública, monitoramento eletrônico dos investigados e outras cautelares. A operação encontrou indícios de negociação de decisões judiciais em processos e julgamentos do âmbito do TJMS, por meio da intermediação de advogados lobistas e parentes dos desembargadores citados na investigação. E vice-presidente do PT é preso por absurda atrocidade cometida contra 2 adolescentes. É isso mesmo. O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, Vilmar Lacerda, foi preso preventivamente por violência sexual contra 2 adolescentes. Uma das meninas tinha 13 anos e a outra 17. A prisão foi nesta quinta-feira, 24, em Brasília. O petista foi levado para a carceragem da Polícia Civil. O processo está em segredo de justiça. E mesmo com queda, Nunes ainda supera Boulos em São Paulo. Diferença entre os dois diminuiu de 18 para 14 pontos percentuais. Há 3 dias do segundo turno das eleições municipais em São Paulo, o novo levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira, 24, segue apontando o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes à frente da disputa, com 49% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos aparece com 35% das menções. Segundo o levantamento, 14% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 2% não sabem quem votar. Os números aparecem no cenário estimulado em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados. A situação é nada boa para Guilherme Boulos. E a revista Oeste repercute a fala do ministro Gilmar Mendes contra a PEC anti-STF que tramita no Congresso. Assista. O do Supremo Gilmar Mendes comparou as propostas em tramitação no Congresso que limitam os poderes da Corte à ditadura da era Vargas. A declaração foi feita durante sessão no plenário do STF na quarta-feira. Diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja só, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas. Também no plenário da Corte, Gilmar Mendes parabenizou o colega ministro Dias Toffoli, que completou 15 anos no STF. Gilmar Mendes mencionou medidas de Toffoli que, de acordo com o decano do Supremo, ajudaram a preservar a democracia no Brasil. Não podemos esquecer do inquérito, assim chamado inquérito das fake news, que tem uma relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou. Não só a sua decisão de instaurar o inquérito com base no artigo 43 do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, mas também a designação do ministro Alexandre como seu relator foi decisiva para que a democracia fosse preservada no Brasil. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, o que você destaca aí dessas falas do ministro Gilmar Mendes? Lembrando que Dias Toffoli passou a integrar o STF, ele tinha 40 anos, né? Está com 56, agora completando 15 anos. E também esse trecho do ministro Gilmar Mendes comparando aquele pacote de medidas que buscam limitar as decisões do Supremo Tribunal Federal à ditadura de Getúlio Vargas. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana Paula, querida, todos que nos acompanham. Eu vou pelo trecho final, começo pelo trecho final, em que ele faz menção ao inquérito das fake news. Aberto de ofício, sem limite. Ele chama isso de luta pela democracia, defesa da democracia. Ministro, o senhor sabe que o inquérito das fake news foi o maior retrocesso, na verdade, ainda é o maior retrocesso institucional e jurídico na história do país. O senhor sabe que inquéritos têm prazo determinado, não podem se alongar ad aeternum, para usar um pouco de latim que os senhores adoram. Sabemos que o alcance de um inquérito aberto na corte de ofício deveria ser extremamente limitado. Não é o caso, qualquer coisa que acontece, inclusive em Roma, sei lá o quê, vai parar num desses inquéritos que são os filhotes desse primeiro inquérito das fake news, que tudo praticamente está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E o senhor chama isso de defesa da democracia, que ainda não está ao alcance do benefício que isso teria trazido ao Brasil. Bom, eu não sei onde é que o senhor pretende chegar com isso, mas eu posso dizer que já está muito claro a qualquer brasileiro o que isso trouxe de atraso à vida brasileira, de forma muito clara. E aqui nós defendemos o legalismo. É exatamente o que eu gostaria de ver o Supremo defendendo. O inquérito das fake news está muito longe de ser legal, convenhamos. Depois, uma comparação com a ditadura Vargas. Eu confesso que fiz um esforço imenso para tentar entender onde é que uma coisa leva a outra. A começar da origem da ditadura. Ali você tinha um ditador no executivo. Hoje eu tenho um Supremo Tribunal Federal que faz e desfaz leis, inclusive quando o Congresso aprova, refaz emendas constitucionais que o Congresso discutiu numa proposta de emenda à Constituição, no entender, às vezes, monocrático de um único juiz. Coisa que, por exemplo, agora o Congresso começou a se rebelar e que o senhor chamou todos de pigmeus morais, porque os congressistas estavam fazendo apenas o trabalho deles e dizendo que, olha, não dá para um ministro, de maneira monocrática, simplesmente suspender os efeitos de uma decisão do Congresso Nacional. Extremamente representativo, porque tem 513 deputados e 81 senadores. E o senhor diz que isso é uma ditadura. E qual é o nome, por exemplo, desse Supremo extremamente atuante hoje? Aliás, eu não diria atuante, que, na verdade, arrebenta todas as prerrogativas dos outros poderes para se sobrepor a esses outros poderes. Onde a Constituição garante esse Supremo, digamos, hiperbolizado, agigantado, achando que é o dono do país? Onde é que está na Constituição? Porque eu posso dizer onde está na Constituição, como o senhor obviamente também sabe, quando a Constituição diz que isso não pode acontecer. Está lá na Constituição, um dos seus primeiros artigos. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Invasão de prerrogativa não é harmonia, muito menos respeito à independência. Então, convenhamos, se tem alguma ditadura, essa ditadura, neste momento, está vindo do judiciário, porque é na base do cumpra-se e não tem a quem recorrer, porque já é a última instância. Sem contar que se um juiz vai dar uma decisão como essa, vai fazer o quê? Tem que ser amigo de quem? Se precisa ser amigo de quem, não é legalismo. Pois é, Ana, chama atenção, né, a maneira como eles opinam politicamente aí sobre decisões que cabem ao Congresso Nacional, esse pacote aí de medidas dessas PECs que foram já aprovadas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que visam aí limitar de alguma forma as decisões do Supremo, e o ministro, então, já manifestando a sua opinião contrária, e não é a primeira vez que o faz. Paula, eles não entendem. Ou melhor, eu acho que eles entendem sim, né? Eles entendem sim e fingem que não entendem, que isso tudo, esse contexto todo, essa discussão no Congresso jamais estaria acontecendo se eles não estivessem fora das linhas institucionais deles.
ponto. Isso só está acontecendo, essa discussão só está acontecendo porque eles saíram completamente da casinha institucional e constitucional do Supremo Tribunal Federal. Eles interferem em outros poderes, eles rasgam a Constituição, eles desrespeitam até jurisprudências da própria Corte. Eles fizeram do Brasil um hospício jurídico. Portanto, os eleitos diretamente pelo povo, eles só estão discutindo isso para que a nossa bússola jurídica volte a funcionar. Porque hoje ela está assim, né, Paula? Está completamente louca. É hospício jurídico, ninguém sabe. Ah, mas o que diz a lei? Bom, a lei diz isso, mas não interessa, porque nós temos uma Constituição que não é respeitada e depois nós temos 11 constituições, cada um interpreta como bem entende. Depois tem a 12ª Constituição, que é de uma turma, a 13ª Constituição, que é de outra turma. Ou seja, o Congresso está fazendo o papel que o povo espera que eles façam, que os parlamentares façam. Colocar exatamente em andamento o que nós temos na nossa Constituição. Freios e contrapesos. Saiu das suas linhas institucionais, então nós vamos colocar de volta. É isso que nós temos que fazer e que o Congresso está simplesmente atendendo uma demanda de quem colocou os parlamentares no Congresso. Nada disso, Paula, nada disso estaria sendo discutido se eles estivessem simplesmente recebendo as provocações, olhando se elas são constitucionais ou não, fecha a Constituição e segue o jogo. Eles não estão fazendo isso há muito tempo. E agora, se o ministro Gilmar Mendes quer falar sobre o passado, vamos falar então da censura. Aí dá para a gente comparar, porque nisso, esse atual Supremo Tribunal Federal tem muitas similaridades com o passado censor do Brasil. Silvio Navarro, o ministro Gilmar Mendes ainda parabenizou Dias Toffoli, que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator do inquérito das fake news. Já falamos muitas vezes aqui que esse deveria ter sido por sorteio a indicação do relator. E, na verdade, Dias Toffoli apontou o ministro Alexandre de Moraes, que há 5 anos está sentado em cima de um inquérito que virou instrumento de coação, na verdade, até hoje no Brasil. Inquérito ilegal, foi aberto de ofício, não houve sorteio de relator e o ministro Marco Aurélio Mello, que era o decano da corte à época, já afirmou isso em entrevista publicamente, que foi comunicado pelo Dias Toffoli num jantar, num encontro na casa do então ministro, do atual presidente da corte, né, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Dias Toffoli afirmou: decano, eu abri um inquérito e entreguei para o novato Alexandre de Moraes. Sei que o senhor não vai gostar, sei que o senhor não vai achar que é o procedimento correto, mas foi feito. E a partir daí temos uma guilhotina, uma perseguição em praça pública contra um espectro da política brasileira, a direita, os conservadores, os liberais, os bolsonaristas, chame como quiser, aqueles que não se alinharam ao lulismo e a esse consórcio de poder formado pelo STF e pelo presidente de turno Lula da Silva, pelo PT. É isso que acontece hoje no Brasil. Esse inquérito tem mais de 5 anos, já fez aniversário, não chegou ainda a lugar nenhum, mas neste interim, nesse meio do caminho, prejudicou a vida de centenas de pessoas e levou muitas à prisão. Sem contar quebras de sigilo, bloqueios de contas bancárias, passaportes e por aí afim. É um inquérito perpétuo e tentacular, sigiloso, que se comunica, né, em tentáculos com outros tantos inquéritos abertos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vou parafrasear o ministro Gilmar Mendes aqui. Ele usou a expressão, eu vou adaptá-la, à vista, né, Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, que ainda talvez não enxergou, aquilo que não enxergou é que o Supremo Tribunal Federal vive sua hora mais escura, o seu momento mais duro na história, mais triste na história.
porque trata a Constituição de 1988, não a Constituição da era Vargas citada, mas a de 1988, em curso no país, em vigor no país, trata essa Constituição a cotoveladas, aliás, o devido Estado democrático, né, o devido processo legal também. E, para finalizar, Paula, ele traz uma frase nesse mesmo discurso, que eu até utilizei no artigo que será publicado amanhã na edição da Revista Oeste. Ele encerra essa fala olhando para o Dias Toffoli, para o plenário, diz que a Corte concorda com tudo o que o ministro Dias Toffoli faz, tem orgulho dele, e fala: esses fatos são suficientes para eternizar a passagem de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. São palavras do ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli, além de ter chegado à corte, finalizo, além de ter chegado à corte sem ter passado pela magistratura, porque foi reprovado em concurso para ser juiz, o ministro Dias Toffoli será lembrado como aquele que enterrou a maior operação anticorrupção no Brasil, a Operação Lava Jato. Essa é a marca da passagem do ministro Dias Toffoli. Está lá a serviço de quem mandou enterrar a Lava Jato. Vou parar por aqui. Augusto. O decano Gilmar Mendes ou é ignorante ou está mentindo deliberadamente ou as duas coisas. Vamos lá. O que ele chama de polaca é a Constituição, chamada Constituição, redigida em 1937 pelo jurista Francisco Campos, que simplesmente deixou explícito o que o Alexandre de Moraes, com a cumplicidade dos outros integrantes da corte, faz sem invocar coisa nenhuma. Lá era explícito. A tal polaca, o Estado Novo, que resultou dessa, que ele chama de polaca, essa Constituição de botequim, né? Ele permitia, primeiro, ele não diz aí, permitia que o presidente da República, primeiro foram suspensas garantias e a independência dos membros do STF, o que o Congresso está longe de propor. As competências da Corte foram reduzidas ao mínimo e o presidente da República ignorava unilateralmente as decisões do Judiciário, sem maiores explicações. É isso que o Congresso está propondo? Não. Não. É isso que faz o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, essa declaração, essa fala do Gilmar Mendes garante um lugar para ele nesse inquérito das fake news. Ainda não acabou, pode botar. Porque isso é mentira. Mas não adianta fingir, porque a gente não esquece. Em 1936, antes da polaca, o Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou a deportação da mulher do Luiz Carlos Prestes, Olga Benário Prestes, que tinha sido preso pela rebelião comunista, a intentona comunista de 1935, era alemã, judia, e ele deportou para a Alemanha nazista, o STF. Isso está na história do Supremo. Não adianta tentar apagar. Como não serão apagadas as decisões absurdas, criminosas, que estão sendo tomadas agora pelo ministro Moraes, pelo ministro Dias Toffoli, com a aprovação do decano e dos demais integrantes da corte. Então o decano aprova a devolução de dinheiro aos ladrões, aprova a abertura a abertura de inquérito pelo próprio ministro, quando a Constituição proíbe isso explicitamente. Ele aprova os inquéritos ilegais, ele aprova as prisões provisórias sem prazo para terminar. Então é cúmplice, é comparsa dos atos criminosos e das decisões absurdamente ilegais tomadas pelo Alexandre de Moraes e pelo homenageado Dias Toffoli.
Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.